Fala galera, Paulo Gentil aqui e hoje eu não vou zoar ninguém, hoje eu vou dar uma aula, vou te responder algo que com certeza você ou seus alunos já se questionaram alguma vez, que é a questão de eu devo ou não devo treinar quando eu estou doente. Porque às vezes a gente tá com uma gripe, tá com início de gripe, de resfriado, qualquer coisa do tipo, e aí a questão, não, hoje eu vou descansar, hoje eu vou treinar, porque se eu treinar eu melhoro mais rápido, se eu treinar eu pioro, e agora? Qual é a resposta para isso? Então eu vou trazer alguns artigos, algumas informações cientificamente embasadas e vou dar aquela aula marota que você já vai poder terminar esse vídeo colocando em prática, tá legal? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e também colocar para seguir o canal. Outra coisa muito importante é que você ative as notificações, porque sempre que eu postar, você vai ser informado por aqui. Então vamos que vamos! Então vamos nessa, galera. Olha só, a primeira coisa, deixa eu fazer um pedido para vocês. Se você quiser apoiar o meu canal, se você quer que eu tire as suas dúvidas e se você também quer ter acesso a conteúdo exclusivo, é só você se tornar membro. É muito barato se tornar membro do canal. Eu vou deixar aqui, né, o Seja Membro e também vou deixar na descrição do vídeo. É muito barato mesmo. Você vai clicar lá e você não vai acreditar. E com isso eu vou tirar todas as suas dúvidas e também vou te dar acesso exclusivo a vários materiais. Mas então, vamos conversar sobre essa questão, né, de entender, e aí, eu devo treinar ou não devo treinar se eu estou doente? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que existe uma diferença entre o resfriado e a gripe, né? O resfriado, ele é causado, na maioria das vezes, pelos rinovírus. Esses rinovírus, né, eles costumam gerar como primeiros sinais aquelas coceiras, aquelas irritações no nariz, na garganta. Isso pode ser seguido pelos espirros, né, e pelas secreções. A congestão, aquele nariz doído, ele também é comum nos resfriados, mas, ao contrário da gripe, não é comum que as pessoas tenham febres. E se tiver febre, né, é uma febre mais baixa. Então, são os rinovírus que causam os resfriados e eles normalmente têm aqueles sintomas que a gente fala de trato respiratório superior. Aí a gente tem a gripe. Na verdade, a gripe já é causada por outro vírus que eles estão lá, né? São os influenzas. É a influenza que a gente costuma dizer. E os sintomas, eles geralmente eles são mais repentinos. Aí ele já tem febre, ele já tem aquela vermelhidão no rosto, dores no corpo e cansaço. Então ele também está do pescoço para baixo. Normalmente, né, depois de um tempo, os sintomas do corpo começam a diminuir um pouquinho e os respiratórios aumentam. Aí começa a aparecer com mais frequência aquela tosse seca, né? E aí, assim como o resfriado, a gripe, ela também tem as secreções e tem os espirros. Então são duas coisas diferentes, né? A gente costuma dizer assim, tô gripado. Não, na verdade, você pode estar apenas resfriado. Como eu sou um cara nerd, né, eu gosto de passar umas informações que são mais históricas. Vocês já pararam para pensar nisso? Influenza. Mas que diabos de nome é esse? O nome vem do italiano influenza, que na verdade é influência mesmo. E sabe por que isso? Porque antigamente, quando a pessoa adoecia, se acreditava que era uma influência dos astros, né? Umas influências assim. E depois continuou esse nome porque seria a influenza del freddo, porque seria a influência do frio, porque a pessoa muda o clima e ela começa a sentir isso. Mas como diabos esses vírus entram no nosso corpo para fazer esse mal? Eles entram pelo que a gente fala da zona T, né? A gente faz um Tzinho aqui na nossa cara e você tem os olhos, o nariz e a boca. Então aí pode estar no ar e a gente respirá-los, a gente pode tocar algo contaminado e levar a mão. E por isso que na época do Covid, né, era a mesma coisa. E aí, eles são ativados em locais como nariz, como boca e como garganta. Então, por que esses sintomas então, Paulo? Porque normalmente eles também podem chegar no sistema respiratório e eles costumam gerar uma grande reação inflamatória. E essa grande reação inflamatória é onde torna aqueles sintomas mais fortes da gripe, o cansaço, as dores e por aí vai. Então, dito isso, o que você precisa ter
para você melhorar bem de uma gripe e para você ter sintomas menos severos. Você precisa ter um sistema imune bem preparado e, além de ter um sistema imune bem preparado, né, para combater esse vírus, você também precisa ter uma boa resposta contra a inflamação. Então, dito isso, é o passo que a gente vai entender a interação com o exercício. Como o exercício pode impactar nessa questão do adoecimento ou do fortalecimento do organismo. Eu não sei se até então, né, poxa, principalmente se você é da faculdade de educação física, se você teve aula sobre isso. Por isso que a gente fala, né, bicho, Nerdflix é melhor do que faculdade e até mesmo melhor do que pós-graduação. Para vocês terem ideia, né, vou entrar aqui no aplicativo do Nerdflix para vocês terem ideia do que é esse negócio. Olha só que interessante, né? Eu vou aqui entrar no meu aplicativo do Nerdflix e aí, olha só, imagina que eu quero perguntar sobre sistema imune ou sobre imunidade. Então eu vou botar aqui, ó, errei tudo aqui, sistema imune. Olha só, caraca, tem um monte de coisa. Você aprendeu sobre imunidade na faculdade, na pós-graduação? Então, aprendendo isso aqui, você vai entender sobre muita coisa importante, né? Sobre até mesmo na época do Covid, eu fiz vários estudos porque eu já entendia de adoecimento. Mas o que você precisa perceber? Que o exercício, ele tem uma interação com a sua imunidade, com as defesas do seu organismo, que é uma interação um pouco paradoxal. É uma curva que a gente chama de curva em J. Dá uma olhada nessa curva aqui. Isso aqui, né, é uma revisão do David Niemann, que é um cara foda, que estudou muito a interação do exercício com a imunidade, e você vê por que um J. Porque num J você começa com um adoecimento lá, que era normal. Se você for sedentário, você começa a fazer atividade física. O seu risco de adoecer vai cair para metade. Só que se você exagerar na atividade física, o seu risco de adoecer pode aumentar de 2 a 6 vezes. Por que isso? Eu vou trazer outro gráfico do próprio Niemann. Isso é porque o exercício ele causa uma resposta estressora. E o estresse de baixa intensidade ele é bom porque ele te fortalece, mas o de intensidade muito alta ele te enfraquece. Então você está vendo, essa linha contínua, ela mostra uma atividade física moderada, que é quando você estimula a sua imunidade e ela permanece normal depois. Já quando você vai para essa linha pontilhada, que é algo tipo uma maratona, você vê que é um estresse fisiológico que vai lá em cima e aí você esgota a capacidade funcional do organismo, aí você derruba as suas defesas e você fica vários minutos depois se sentindo mal. Agora você está entendendo algumas coisas, porque de vez em quando você faz algum tipo de atividade, você termina com o nariz entupido, você termina catarrento. Você já reparou isso? Dependendo, né, da hora do dia, do tipo de atividade que você faz. Por que isso acontece? Porque a sua defesa natural, ela cai. Então aqueles patógenos que normalmente seu corpo dava conta com uma mão nas costas, ele não dá mais. E agora pode começar aquela coceira. Ai, Jesus amado, e agora? Eu treino ou não treino quando eu tô gripado? Eu treino ou não treino? Olha, se você assina o Nerdflix, você sabe a resposta. Mas, se você não assina, eu vou adiantar aqui pra você e depois você me promete que vai assinar. Pô, é R$ 34,90 por mês. Você cancela a hora que você quiser. O que acontece, meus queridos? Acontece o seguinte. Nossa vovó dizia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E de repente você está falando, poxa Paulo, mas você me falou em risco de adoecimento. E aí isso que você falou talvez não se aplique se eu já estou doente e depois que eu estiver doente. Bem, a coisa se aplica da mesma forma. Porque se enquanto você estiver doente eu derrubar a sua imunidade, aquele vírus vai se replicar mais, vai causar mais agressões, entendeu? Já se eu estimular a sua imunidade, o seu corpo pode ficar mais forte para combater esse vírus. Então, como será que a coisa se comportaria? Para entender, o grupo do Davis, da Universidade de South Columbia, ele pegou ratos. E aí ele fez esses ratos inalarem ali uma variável do vírus da herpes HSV1 que era potencialmente letal. Por quê? Porque ele entrava pelo nariz dos bichos, chegava no pulmão e inflamava. Opa, então vírus que causa problema respiratório e tal, isso aí é um bom modelo de estudo. E depois disso, eles deixavam esses ratinhos submetidos a 3 situações diferentes. Uma delas,
eles ficavam completamente sedentários. A outra, eles faziam exercício moderado ali por 30 minutos. Na outra, eles faziam atividade exaustiva por 2 horas e meia a 3 horas. E o que eles verificaram? Primeiro, a agressividade com que esses vírus atacaram o pulmão. Então ele verificou o seguinte, vamos de gráfico aqui para vocês. Vocês estão vendo essa barrinha preta? Seria o percentual da morbidade dos ratinhos que ficaram sedentários. Eu não estou falando de mortalidade, tá bom? 25%. Já quando os ratinhos faziam exercício moderado, que é essa barrinha branca, você está vendo que isso caiu para aproximadamente metade. 13%. Já quando você bota os ratinhos que fizeram atividades exaustivas de 2 horas e meia, 3 horas, isso dobrou. Então, caraca, Paulo, se eu traçar um J, isso é um J. Agora eu quero que vocês percebam outra coisa. Tá, Paulo, então se o bichinho estiver doente, né? Imagina o bichinho, agora são vocês, ou seus alunos. Se ele fizer uma atividade moderada, quer dizer que essa gripe vai ter metade da agressividade que ela teria, sim. Mas se ele errar na mão, essa gripe vai ficar 2 vezes pior, sim. E isso vale para todo mundo, inclusive para pessoas em estado grave. Eu que trabalhei durante anos dentro de um hospital e já tratei muita gente com doenças graves, inclusive uma coisa que tem muito no Nerdflix, é sobre como tratar doenças, os mais diferentes tipos. Eu posso dizer para vocês que eu adotava essa mesma perspectiva. Aí, esses caras também avaliaram quantos ratinhos morriam ao longo de 3 semanas submetidos às diferentes intervenções. E olha só, gente, que coisa esquisita. Se você observar, isso aqui é o percentual de sobrevivência. Então eu deixei um númerozinho do lado para te dar o percentual de mortos. Entre os ratinhos que permaneceram sedentários, 16% morreram. Já entre os ratinhos que fizeram meia hora de atividade tranquila, 9% morreram. Opa, Paulo! Então a coisa melhorou. Agora, entre os ratinhos que fizeram atividade intensa, prolongada, 2 horas e meia, 3 horas de atividade, 41% morreu. Gente, eu tô falando que com uma atividadezinha moderada, você cai para quase metade a quantidade de mortes. Mas se você errar na mão, você mais do que dobra a quantidade de mortes, tá vendo? E agora, meus queridos, como a gente chega a uma conclusão? Eu estou gripado, eu devo ou não devo treinar? O meu aluno me pergunta isso, o que eu faço com ele? E aquela resposta é o depende. Só que não é o depende do borrão, né? Que cada caso é um caso, nada é errado, né? A pessoa tá fazendo leg de ladinho, dando um bigada pra glúteo, falando depende. Não, não é assim não, porra, coisa ruim é coisa ruim. Por que depende? Porque é o seguinte, se você fizer atividades com a recomendação 35 a 40 minutos de duração no máximo, 30 a 45, eu gosto de manter abaixo de 30, que não sejam exaustivas, tipo se for um aeróbio, nada de ficar ofegante, se for uma musculação, nada de fadigar, principalmente em treino metabólico, isso pode te ajudar. Mas, se a atividade for exaustiva, né, se for um treino metabólico intenso, alguma coisa muito intensa, e principalmente se ela tiver uma duração longa, não. Então o que eu diria? Se você está gripado, treine. Só que treine mais leve. Pode fazer treino de força? Pode. Pode correr uma maratona? Não acho uma boa ideia. Um crossfit, né, no odds, tentando superar, não é legal. Uma caminhadinha de 20 minutos, meia hora, show de bola. Então entenda, vovozinha estava certa. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá legal? Então, espalhe essa mensagem. Lembre-se, conhecimento é o melhor investimento, por isso que eu aguardo você para ver as mais de 300 aulas que tem simplesmente na maior plataforma de streaming de educação física do mundo, o nosso querido Nerdflix. E já aproveita aí, já baixa o aplicativo para o seu celular, porque ele tem tanto para Android quanto para iOS. Aguardo vocês nas próximas.